Vamos agora falar sobre a questão do trabalho escravo no país e do combate ao trabalho escravo no país. Tá? Nós íamos receber duas pessoas para falar desse assunto. O deputado estadual Kleber Rosa, do PSOL da Bahia, recebeu uma mensagem da assessoria dele agora, de que essa madrugada ele foi para uma emergência com o pai dele, pai idoso já, num hospital lá em Salvador, que ele não conseguiria vir hoje. A gente remarca depois. Quem está com a gente é o Rafael Pedro, que é uma liderança na luta pela contratação, pela reestruturação, pela reorganização, né, do sistema de luta contra o trabalho escravo no Brasil, que é liderado pelos auditores fiscais do trabalho. Ele é auditor interno de saúde e segurança do setor elétrico. Muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Tudo bom? Como é que o senhor está? Eu estou bem, né? Me chama de você, por favor. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Rafael, essa entrevista foi pensada em função do agravamento da situação do trabalho escravo no Brasil e da posição internacional do Brasil, né? Agora, em março, acabou agora o mês de março, o Brasil foi denunciado à OIT por manter isso que a gente vem falando aqui, né? Por manter uma fiscalização considerada insuficiente para o combate ao trabalho escravo e a condições degradantes de trabalho. Como é que o movimento, né, de fortalecimento, ou na verdade de ressurreição, né, da categoria, está encarando essa situação com a OIT? Olha, essa denúncia ela foi protocolada pelos próprios servidores, através da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho, porque a situação de fiscalização no Brasil ela está à beira do colapso. Só para você ter uma ideia, eu gosto de trazer essas comparações. As pessoas às vezes elas não têm a dimensão de que nós estamos no século XXI e de que isso é um problema relevante. E aí eu gosto de trazer o seguinte: você sabe dizer quantas pessoas foram libertadas em 1888, quando da promulgação da Lei Áurea? Não. Foram cerca de 700 mil pessoas que foram libertadas. Quantas? 700 mil pessoas escravizadas foram libertadas naquele ano. 700 mil. É muita gente. Hoje, de acordo com dados do governo, relatório de gestão estratégico do Ministério do Trabalho, dão conta de que nós temos cerca de 1 milhão de pessoas submetidas ao trabalho análogo à escravidão no país. Mais do que na época do fim? Mais do que na época do fim. Caraca! É lógico que são condições diferentes, a gente vai abordar isso hoje, mas respondendo a sua pergunta, foi por causa disso, dessa condição alarmante, que a Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho, a ANAFITRA, protocolou junto à OIT uma denúncia para poder escancarar, para poder reportar à OIT de que o governo está sendo conivente com o trabalho análogo à escravidão, porque existem diversas ações necessárias, pactuadas para poder combater, para poder fazer o enfrentamento a essa chaga. No entanto, o governo não se dispõe a fazer nada, fica nessa inércia, e de maneira que foi necessário essa denúncia formal à OIT para que ela intervenha junto ao governo brasileiro e na intenção de tentar movimentá-lo para que ele possa começar a levar a sério. Caceta, Rafael, não tinha ideia disso, estou chocado. Nós temos mais gente em situação análoga à escravidão no Brasil hoje do que o total de pessoas que foram libertadas com a Lei Áurea. Perfeito. Caraca. E isso são dados do governo, são dados oficiais, são os dados que ele usa para poder fazer seus direcionamentos, para poder planejar suas ações. É uma estatística oficial, não tem nenhum excesso, nenhum exagero, não. É importante a gente falar isso, porque as pessoas não fazem ideia, né, de que em pleno século XXI a gente ainda convive com essa chaga.
Nossa, muito chocado eu tô. Essa semana está sendo uma semana de muitos choques, muitas revelações aqui, realmente impressionantes, impressionantes. Rafael, deixa eu te perguntar uma questão. Você tem, por um lado, você tem quase 1 milhão de pessoas, ok? Ok. E, ao mesmo tempo, você tem o maior número de denúncias da história. Perfeito. Só que, apesar de você ter o maior número de denúncias da história, não para de crescer o número de pessoas em condições análogas à escravidão. Como é que isso acontece num regime democrático, ou pelo menos em tese democrático? Você tem um monte de denúncia, o governo vai lá, fiscaliza, liberta as pessoas, porque a palavra correta é essa, é libertar mesmo, né? Como foi lá, né? No fim do regime da escravidão, e agora, se liberta. Por que é que você tem denúncias como nunca e, ao mesmo tempo, em vez disso fazer com que caia o número de pessoas em situação análoga à escravidão, esse número não para de crescer? O que está acontecendo? A boa notícia é que as pessoas começam a tomar consciência. Se estão denunciando, é porque estão reconhecendo a situação, e isso é importante para o enfrentamento, porque faz parte do processo de combate ao trabalho análogo à escravidão, que as pessoas identifiquem, denunciem e apontem aquilo que está acontecendo. Agora, o principal vetor de combate são os grupos móveis de fiscalização. Ele trabalha em articulação com o Ministério Público do Trabalho, ele trabalha em articulação com outros órgãos do governo, mas quem faz o enfrentamento ali no campo é o grupo móvel, é ele que entra dentro das indústrias, ele é que entra dentro das fazendas e que vai apurar, identificar e libertar essas pessoas. E aí nós estamos com o menor efetivo nos últimos 35 anos. Então, enquanto o Brasil está estourando de denúncias de trabalho análogo à escravidão, a estrutura do Ministério do Trabalho cada vez mais precária. A OIT, ela aponta que deveria ter no Brasil, que é um país de dimensões continentais, 5.500 servidores. São 2.000 hoje, é isso? Hoje são 2.600 no total. Então, metade, praticamente metade. Metade. Uhum. Isso já com mais de 300 em vias de se aposentar, já nos próximos meses, com abono permanência. Então, a situação vai ficar ainda mais precária. Teve um concurso agora, foram contratados 900 servidores, eles estão em treinamento, esses 2.600 que eu te disse já são com esses 900, mas assim, está muito longe ainda do que é necessário. O país está enxugando gelo. Enquanto tem 1 milhão de pessoas escravizadas, se resgata aí cerca de 3.000 por ano. É uma fração, é menos de 0,5%. É pouquíssimo, pouquíssima gente. Você está tirando água do mar com o baldinho. Tampando sol com peneira. Não tem efetividade nenhuma. Chocante, efetivamente chocante. Agora, tem alguma notícia, cara? Porque vocês estão numa campanha aí, os auditores fiscais do trabalho, os que existem, os que passaram em concurso, e pessoas também do movimento pela libertação das pessoas análogas à escravidão, estão numa campanha. A gente tem registrado aqui, acho que é o principal veículo da mídia, registrando essa campanha pela contratação dos auditores. Não, qual é a notícia que tem do lado do governo? Olha, quando o governo é acionado formalmente, é preciso dizer que existem vários setores da sociedade, pública, civil, que estão alertando o governo. Só para você ter uma ideia, os parlamentares, deputados e senadores, já enviaram quase 450 páginas de ofício, a gente somou, para o Ministério da Gestão e Inovação, alertando sobre esse problema. As centrais sindicais, as principais centrais do Brasil, fizeram uma carta conjunta alertando o governo sobre esse problema. Alguns tribunais regionais do trabalho
e membros do Ministério Público do Trabalho também fizeram indicações formais para o governo sobre esse problema. Então, assim, o mundo inteiro está ciente dessa questão, não é uma coisa que a gente está trazendo aqui agora, de forma aleatória, é uma questão estrutural, seríssima, que está sendo exaustivamente tratada com o governo, mas aí, quando manda para o governo, para o Ministério de Gestão e Inovação, ele responde assim, que a quantidade de 900, que foi chamada inicialmente, já é suficiente, que eles têm orçamento limitado e que entende que isso já foi muito importante para a recomposição. Então, assim, coniventes com a situação, o Brasil continua enxugando gelo numa questão seríssima, as pessoas continuam nesse regime de trabalho forçado, de jornada exaustiva, trabalho degradante, e não se faz nada. Tem compromisso internacional a esse respeito. Então, assim, a impressão que a gente tem é que na hora de alardear, o governo ele é muito bom, porque ele assinou lá os Objetivos Sustentáveis do Milênio, ele se colocou como liderança no âmbito da Aliança 8.7, que é uma aliança no sentido de buscar erradicar o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão. E o Brasil se postou como liderança mundial. Ele fez um plano de ação junto à OIT. Recentemente, agora, ele aderiu à Convenção 29 da OIT contra trabalho forçado. E recentemente, agora, ele votou lá na ONU considerando que o trabalho escravo é a pior forma de exploração, um dos piores crimes contra a humanidade. Então, assim, na mídia, tá muito bonito, ele vem se posicionando, mas na hora de fazer as ações, que é recompor a estrutura do Ministério do Trabalho para fazer um enfrentamento real, aí nada acontece. Aí é inércia total, e infelizmente a gente não consegue... não é toda vez que a gente tem uma oportunidade, igual nós temos aqui, de trazer esses fatos e julgar luz a essas verdades. Agora, no cotidiano da luta contra o trabalho análogo à escravidão, o que eu tenho visto é que o ministro do Trabalho, o ex-presidente da CUT, Luiz Marinho, tem cada dia mais sido um obstáculo para a luta contra o trabalho análogo à escravidão. Nós noticiamos a primeira ação dele lá atrás, em que ele sentou em cima, avocou para o seu gabinete, né, uma ação de fiscalização e flagrante de trabalho escravo, porque estava vinculada à família Batista, né, da JF, JBS, e ele avocou e sentou em cima e disse que não tem nada disso e tal, mas depois disso ele fez outras vezes isso, outros agrupamentos ligados ao governo, ou diretamente, ou por conta dos seus advogados com relações com o governo, também foram favorecidos nessa situação e não foram punidos, não estão sendo punidos por manterem trabalhadores, ou eles, ou a sua cadeia, né, trabalhadores em situação análoga à escravidão. Como é que é a avaliação de vocês concreta em relação à performance do Luiz Marinho e como é o diálogo, ou a falta de diálogo com ele? Essa questão das empresas, ela teria falhado ali no chamado due diligence, que seriam ter processos internos para fiscalizar a cadeia produtiva, porque empresas terceirizadas foram identificadas como que executoras, né, de trabalho análogo à escravidão, e aí tiveram todas essas situações. A nossa percepção em relação ao ministro Marinho é um pouco ambígua. A gente está querendo ver, porque ao mesmo tempo que tem essas situações que você relatou, ele, quando tem oportunidade, ele fala na mídia que ele é a favor da contratação, de que ele está fazendo os trâmites internos para poder recompor a estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho, mas a gente não vê uma movimentação concreta do governo nesse sentido. Então, eu gostaria de ver, por parte do ministro Marinho, uma atuação concreta no sentido de realmente trabalhar pela recomposição do Ministério do Trabalho, de nomear esses servidores qualificados que aguardam para começar a trabalhar, que estão ansiosos por
começar a produzir esse trabalho social a favor dos brasileiros. Se eu acho que a bola está na mão dele. Se ele trabalhar pela nomeação, aí eu vou acreditar que aquilo que ele diz, que isso é valor, que isso é importante, é verdade. Agora, se ficar na inércia, o que vai chamar a atenção são os outros fatores, né? São essas outras questões aí que você acabou de comentar. Tem uma questão do Soucio aqui, eu queria colocar para você para a gente encerrar a nossa conversa. Ele diz assim: Rafael, bom dia. Quais são os principais atores e fatores que dificultam a prisão de pessoas que praticam esse tipo de crime? Por que a grana fala mais alto quando a lei deveria ser para todos? Olha, a precarização da estrutura, a falta de servidor, é um dos dificultadores, porque, na verdade, é muito difícil você identificar. Uma das principais diferenças, né, para 1888 é que lá era legal. Você podia ter pessoas escravizadas, as pessoas tinham ser propriedade. Agora, isso tem que ser feito ao arrepio da lei, escondido. Então, as pessoas, elas não são adquiridas para poder fazer o trabalho, elas são normalmente enganadas. Elas são pessoas que normalmente têm muita vulnerabilidade, são pessoas que sofrem uma pressão social grande, elas recebem promessas de algum trabalho melhor e são conduzidas para o cárcere, são conduzidas para, normalmente, lugares distantes das suas terras. É muito comum que se contrate, por exemplo, pessoas no Nordeste, leve para o Rio Grande do Sul, leve para o Mato Grosso, e aí as exponha a essa situação, e aí eles passam a sofrer vigilância ostensiva, ou então eles estão longe demais, eles estão no meio do mato para poder conseguir fugir. Então, se não tiver uma fiscalização, um grupo móvel que alcance esses lugares, que tenha liberdade institucional para poder entrar na empresa, ele tem que ter liberdade para entrar na indústria têxtil lá em São Paulo e identificar que tem boliviano, venezuelano, que está preso ali, com restrição de liberdade, trabalhando de maneira forçada, com jornada exaustiva. Tem que percorrer esses grandes latifúndios do Brasil para identificar os pontos onde isso está acontecendo. É difícil de identificar. Agora, quando identifica, aí, como é um trabalho articulado, o Ministério Público do Trabalho, após o resgate das pessoas, eles entram com uma ação, a Justiça, ela julga, e aí sim, existem casos no Brasil de que os empresários vão pagar indenização por danos morais coletivos, vão pagar indenização para as vítimas, e a nossa Constituição estabelece, inclusive, que as terras podem ser desapropriadas sem direito a indenização nenhum quando identifica trabalho análogo à escravidão. Então, o principal problema é a escassez de mão de obra para poder chegar onde essas coisas estão acontecendo. Perfeito. Ok. O Paulo Fernando diz assim: muitos também defendem a China e sua escala 7/0. Paulo, não existe isso na China, viu? Inclusive, essa conversa de trabalho escravo na China foi uma conversa que existiu na década de 80, década de 90. As condições de trabalho dos chineses, eles trabalham muito, é verdade. Mas hoje, por exemplo, a remuneração do operário chinês é superior à remuneração do operário brasileiro, bastante superior já. Bastante superior. As condições de vida na China mudaram crucialmente nos últimos 20 anos, tá? Eu acho que isso é uma questão importante da gente registrar e ter entre nós. Rafael, é isso aí. Bom, queria te entregar a palavra para você encerrar essa nossa conversa e dizer que estamos aqui sempre na luta contra o trabalho análogo à escravidão e participando ativamente, apoiando ativamente a luta pela contratação para que se complete o quadro mínimo de 5.000, praticamente 5.500 auditores fiscais do trabalho, mais do que, praticamente o dobro do que nós temos hoje. Fala, Pedro. Rafael. Eu gostaria de agradecer imensamente a possibilidade de poder participar, para poder
trazer essas informações, torná-las públicas, mostrar para as pessoas que isso acontece ainda no século XXI, que isso não é coisa do século passado e que nós temos muito a fazer ainda. No Brasil tem escala 7x0. Quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, são pessoas invisíveis, precisa desse espaço, porque o pessoal da escala 6x1 é uma luta muito nobre. Mas veja só, quem está ali preso numa fazenda, quem está ali preso, cativo, trabalhando numa indústria têxtil, aquela empregada doméstica, ela não tem acesso à rede social para criar um movimento bacana, para poder expor a situação. Então, nós estamos falando ali da camada mais baixa possível que existe no Brasil. Nós estamos falando da pior forma de trabalho e exploração imaginável que existe no nosso país e não se fala muito disso, não se expõe. Então, essa oportunidade que vocês nos dão é importantíssimo. Vocês estão fazendo um papel social muito grande e relevante para o país e nós agradecemos por isso. É isso aí, legal. Muito obrigado, Rafael. Obrigado mesmo, viu? Até nosso próximo encontro.